Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Professor Brenner na área para aquela mais uma aulinha de física. Tudo tranquilo? Tema da aula de hoje, ó, campo elétrico. Essa é a aula continuação da aula passada sobre a lei de Coulomb. Então hoje nós vamos falar sobre o campo elétrico. Tudo bem? Então, vamos nessa! Então, galerinha, para entender o que é o campo elétrico, vamos fazer mais ou menos aqui uma analogia. O que é um campo de futebol? É um lugar reservado onde as pessoas vão lá jogar futebol. O que é um campo de golfe? É um lugar reservado onde as pessoas vão lá jogar golfe. O que é um campo elétrico? É um lugar reservado onde as carguinhas elas vão lá se interagir. Ficou mais ou menos essa analogia, né, gente? Mas só para vocês entenderem. O conceito de campo. O que é um conceito de campo? A gente está falando de um campo elétrico. Então, se você pensar numa carga elétrica, uma carguinha pontiforme, que a gente vem falando disso frequentemente, ao redor dessa carga elétrica vai ter uma região que justamente eu vou chamar de campo elétrico. O que essa região ela vai dizer para a gente? Ela vai delimitar o alcance da existência de uma força, sendo ela de atração ou de repulsão. Então vamos parar para pensar. Eu tenho aqui duas cargas de sinais opostos, uma positiva e uma negativa. Essas duas cargas, por definição, elas tendem a se atrair. Só que, se essa carguinha estiver muito afastada dessa daqui, ela vai estar tão longe que essa daqui nem vai sentir a presença dessa, essa outra nem vai se sentir atraída pela outra. Então, mais ou menos, em outras palavras, o que a gente pode dizer? Que aquela carguinha, ela está fora do alcance do campo elétrico gerado pela outra carguinha. Vamos colocar nomes aí. A carguinha que vai gerar o campo elétrico, a gente vai chamar, ó, acompanha comigo, de carga fonte. É essa carguinha que vai ter o campo elétrico ao redor dela. E a outra carguinha a gente vai chamar de carga de prova. O que é a carga de prova? É a carga que vai provar, é a carga que vai experimentar a presença da outra. Ao redor dessa carguinha também não vai ter campo elétrico também não, Brenner? Então, gente, é por isso que a gente define quem é a carga fonte e quem é a carga de prova. A carguinha de prova, o campo elétrico dela vai ser tão pequenininho comparado com a da outra que praticamente a gente vai desprezar esse campo. Então, pra gente, a carga de prova, ela não vai ter campo. Quem vai ter o campo elétrico? A carga fonte, a carga geradora. Por isso esse nome, tá legal? Então repara aí que eu tenho aqui uma carga fonte positiva e tenho outras carguinhas negativas. O que a gente já aprendeu? Sinais opostos tendem a se atrair. Então as outras carguinhas, ó, elas estão sendo atraídas lá na direção daquela carga fonte. Porém, olha o que está acontecendo com essa carguinha aqui de prova. Essa carguinha de prova está fora do campo elétrico. Se ela está fora do campo elétrico, ela não está sofrendo essa força de atração, ela não está sentindo a presença lá da carga fonte, beleza? Nem essa daqui e nem essa outra aqui embaixo. O que a gente diz? Que essas carguinhas aqui, ó, estão fora do campo elétrico gerado pela carga fonte, gerado por aquela carga geradora. Deu para entender aí mais ou menos o que é esse campo elétrico, aquela região formada ali ao redor daquela carga fonte. Essa região ela vai delimitar ou não, importante agora, a existência da força. Lembra que a gente na aula passada aprendeu a calcular a força elétrica? Essa força só vai existir, olha lá, se a carguinha de prova estiver dentro do campo elétrico. Tá legal? Então o campo elétrico também vai ser uma grandeza que ela vai delimitar a existência de força ou não. Deu para entender? Então, ó, acompanha comigo aí embaixo. Quando uma carguinha de prova Qzinho, né, é colocada em um ponto do espaço e sofre a ação de uma força F, repara que a carga Qzinho aqui, ó, ela está sofrendo a ação de uma força. Dizemos que, por definição, a razão de força e Qzinho é igual ao módulo do campo elétrico. Então, olha só, se eu tenho duas carguinhas aqui, ó, de sinais opostos, ó, repara que essa carga Qzão é a carga geradora do campo elétrico.
Então, se eu tiver um campo elétrico aqui, se essa carga Qzinho estiver dentro desse campo elétrico, eu vou ter a existência de uma força elétrica. Tá legal? Então a gente vai equacionar desse jeito aqui, ó. O campo elétrico é igual a força dividido pela carga de prova. Ou eu prefiro até equacionar desse jeito aqui, ó. O Qzinho vai lá para o outro lado, multiplicando. Então eu prefiro até dizer que a força elétrica é igual a carga Qzinho vezes o campo elétrico. Tá legal? Repara que força e campo elétrico são grandezas vetoriais. A carguinha é uma grandeza escalar. Então, o sinal da carguinha, a carguinha se for positiva ou se ela for negativa, é o que vai delimitar se a força e o campo estão apontando no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Como o campo elétrico vai ser força dividido pela carga, fazendo uma análise dimensional, unidade de força, newtons. Unidade de carga, coulombs. É por isso que a unidade no sistema internacional vai ser newton por coulomb. Existe uma outra unidade também de campo elétrico, tá, gente? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então acompanha comigo que eu deixei nesse slide agora 4 exemplos. Pronto, acabei de enumerar aí de 1 a 4. Essas cargas aqui na esquerda são as cargas fontes, são as cargas geradoras do meu campo elétrico. Então acabei de colocar aqui, gente, quais são as cargas geradoras, são essas daqui, e quais são as cargas de prova, que são essas aqui. O que a gente vai fazer? Para saber para onde está apontando o vetor campo elétrico, que a gente vai simbolizar com a letra E maiúsculo, com a setinha em cima, representação vetorial, a gente vai olhar para o sinal da carga geradora. Então repara no seguinte, carga geradora positiva, o campo elétrico sempre vai estar apontando aqui, ó, em sentido de afastamento. Na segunda opção, carga geradora também positiva, repara que o vetor campo elétrico, afastamento. Afastamento que eu estou querendo dizer, gente, é no sentido oposto lá da carga geradora. É isso que está escrito nesse primeiro quadradinho aqui. Repara que se a carga geradora ela for negativa, o campo elétrico vai apontar, ó, lá no sentido, lá na mesma direção e no mesmo sentido da carga que está gerando. Se a carga geradora de novo for negativa, olha lá o vetor campo elétrico apontando no sentido da carga geradora. Então, para o vetor campo elétrico, só vai influenciar o sinal da carga geradora, o sinal da carga fonte que está gerando esse campo. O sinal da carga de prova, ela não vai influenciar no vetor campo elétrico. Então repara que aqui, ó, a carga de prova sendo positiva ou sendo negativa, o campo elétrico ela continua na mesma direção e no mesmo sentido, mesmo a carga de prova tendo sinais diferentes. Porém, repara no seguinte, o sinal da carga de prova ela vai influenciar na direção e no sentido da força elétrica. Olha só que legal. Se a carga de prova tem sinal positivo, a força e o campo, os dois vetores, vão apontar na mesma direção e no mesmo sentido, como é nesse exemplo 1 aqui, como é nesse exemplo 3 aqui. E se a carguinha de prova tiver um sinal negativo, olha os vetores força e campo. Eles estão apontando o quê? Em sentidos opostos, como a gente pode seguir aqui, ó, no exemplo 2 e no exemplo 4. Como a gente já sabe calcular o valor dessa força pela lei de Coulomb, quem não assistiu a aula anterior, busca lá no canal e assista, tá legal? Como a gente já sabe o valor dessa força, o que a gente vai fazer? Como o campo é força dividido pela carga, já que a gente sabe o valor de força, vamos jogar lá nessa formuleta o valor dessa força e fazer essa continha. Campo elétrico é força dividido pela carga. Só que quem é força? É K, Qzão, Qzinho, dividido por D ao quadrado. Tudo isso dividido por Qzinho. O Qzinho daqui de cima com o Qzinho daqui de baixo, posso simplificar. E o que vai sobrar? K, Qzão sobre D quadrado. Então esse vai ser o cálculo do módulo daquele vetor. O tamanho desse vetor campo aqui, ó, nós vamos calcular exatamente desse jeito. O que vai influenciar
nesse campo, nesse vetor, repara, K, que é a constante, lembra? A constante eletrostática do meio, Qzão, que é justamente o valor da carga geradora, e esse D, gente, vai ser a distância da carga geradora até o ponto que tiver a carga de prova ou um determinado ponto no espaço onde eu estiver estudando o vetor campo elétrico. Show? Então guarda aí na sua cachola como que a gente calcula o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Cuidado, gente, tanto a formulinha de força quanto a formulinha do campo, elas são muito parecidas. Só muda um detalhezinho de uma para outra. Qual é esse detalhezinho? É justamente o Qzinho. Uma tem Qzinho e na outra não tem o Qzinho. Muito cuidado para você não se confundir na hora de realizar os cálculos. Como nós fizemos na força elétrica, nós vamos fazer aqui também como que fica o gráfico do comportamento desse campo elétrico. Então, analisando a formulinha também do campo elétrico, a gente pode perceber, ó, que o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Nós já fizemos isso lá na lei de Coulomb. Se eu for fazer um gráfico de campo em função da distância, então o comportamento do gráfico vai ser exatamente o mesmo. Para os valores de D, se eu for alterando aqui os valores de D, 2D, 3D, valores quaisquer, gente, o campo também vai mudando. De forma o quê? Inversamente proporcional. Se eu aumentar a distância, o meu campo vai diminuir, seguindo a proporção. E cuidado para você não esquecer desse quadrado aqui. Se eu dobrar a distância, o meu campo elétrico, ó, ele vai ser reduzido 4 vezes. Se eu diminuir a metade da distância, meu campo elétrico ele vai quadruplicar, justamente por conta daquele quadrado ali na distância. Tá legal? Coloquei alguns recadinhos aí embaixo, gente, para caso vocês queiram fazer alguma anotação, complementar seus estudos. Eu estou sempre comentando algumas caixinhas com observações para vocês acompanharem aí. Tá legal? Então nós aprendemos a fazer um vetor campo elétrico de uma carguinha pontiforme só. Mas se num determinado sistema estudado, eu tiver várias carguinhas geradoras, não tem problema. Naquele determinado ponto de análise que você vai escolher, eu vou ter mais de um vetor, tá legal? Então, como exemplo, acompanha comigo. Eu tenho 3 cargas geradoras, 3 cargas fontes nesse exemplo. Ó, uma carga Q1, uma carga Q2 e uma carga Q3. Repara que os sinaizinhos delas elas vão mudando. E como que eu vou traçar esse vetor campo? Então, de novo, se a carga Q1 é positiva, lá no meu ponto que eu estou estudando, eu escolhi esse ponto aqui, tá, gente? Esse ponto é um ponto que eu escolhi aleatório no espaço. Então, nesse ponto que eu escolhi, ó, o vetor campo elétrico gerado pela carga 1, se a carga é positiva, o meu vetor campo elétrico está apontando, afastando dessa carga. Se a carga Q2 ela é negativa, lembra? Se é negativo, o vetor campo elétrico está apontando em direção à carga Q2. Tá legal? Se a carga Q3 ela é positiva, o meu vetor campo elétrico está apontando, afastando dessa carga. Isso tudo, gente, depende do ponto que você vai escolher. E aí, geralmente, o problema ele vai te dar uma figura geométrica ou ele vai te dar o desenho para você informar naquele ponto ali os vetores. Se o Brenner aleatoriamente eu escolher um ponto X aqui, como que você vai fazer? Naquele ponto X vão ter 3 vetores campo elétricos, cada um de sua carga. Então dessa carga Q1 aqui, ó, para onde vai estar apontando o vetor campo elétrico? Então você pode, lá, ligar ela e a partir do ponto X você vai desenhar um vetor, ó, afastando da carga. Então esse é o vetor campo elétrico no ponto X gerado pela carga Q1. Da carga Q2, mesmo esquema. Você vai desenhar um vetor, olha lá, ó, apontando em direção da carga no sentido da carga Q2. Então esse daqui vai ser o vetor campo elétrico gerado pela carga 2. E da carga Q3? Você vai pegar lá naquele ponto lá, ó, tá? A partir desse ponto aqui,
você vai desenhar um vetor afastando da carga Q3 ali. Uma observação: é lógico que a distância do ponto até cada carga vai influenciar no tamanho do vetor. Porém, eu não estou considerando essa distância nesse exemplo, porque o foco aqui é justamente você aprender a desenhar os vetores num determinado ponto no espaço, tá legal? Lógico que a distância desse ponto para cada carga vai influenciar também no tamanho do vetor. Temos que tomar cuidado com isso. Então vamos nessa. O campo elétrico, além dele ser representado por um vetor, ele pode também ser representado por uma linha, que a gente vai chamar de linha de força ou linhas de campo elétrico. O que são essas linhas de força? São linhas imaginárias ao redor dessa carga, cuja finalidade é mostrar o comportamento do campo elétrico em certa região do espaço. Então, olha só, se eu tenho uma carga positiva, as linhas de força, elas estão apontando, afastando dessa carga. Se eu tenho uma carga negativa, as linhas de força apontam no sentido dessa carga. E se eu tenho duas carguinhas muito próximas de mesmo sinal? Repara que elas tendem a se repelir. A mesma coisa acontece com as linhas de campo elétrico. As linhas de campo, elas não vão se cruzar, elas se repelem também. E uma coisa legal que a gente pode dizer aqui, ó, a quantidade de linhas vai simbolizar, vai representar o valor daquela carguinha que está ali. Então repara que essa carguinha A, ela tem a mesma quantidade de linhas dessa carguinha B. Então qual é a conclusão que você pode chegar? Que o valor da carga de A, ela é igual ao valor da carga de B. Em módulo, se eu estiver falando do valor dessa carga, e por elas terem, as linhas estarem saindo de ambas as cargas, eu posso dizer também que ambas têm um sinal positivo. Mesmo raciocínio se elas forem negativas. Porém, olha lá as linhas de campo, elas estão apontando em direção à carga, tá legal? Se essas duas carguinhas se aproximarem, chega uma hora que elas vão formar um campo elétrico único. Aquelas linhas de campo ali, aquelas linhas de força, elas vão se unir, formando mais ou menos esse desenho aqui. Então, se as linhas de força estão saindo dessa daqui, então chegando nessa outra carguinha ali, essa é positiva e essa é negativa. A carga que as linhas de forças estão saindo, positiva. As cargas que as linhas de força estão entrando, negativa. Outro detalhe, se a quantidade de linhas que saem de uma é a mesma quantidade de linhas que sai na outra, de novo, qual é a conclusão? Que essas cargas, a carga de uma, ela tem que ser igual à carga da outra ali em módulo, já que aqui elas têm sinais opostos. Então, detalhe importantíssimo, essas linhas, elas nunca vão se cruzar, as linhas de força, elas não se cruzam, e a quantidade de linhas saindo ou entrando numa carga vai delimitar também o valor daquela carga ali. Então, por exemplo, se eu não tiver as carguinhas, se eu tiver o desenho só das linhas, eu também posso representar em determinados pontos ali o meu vetor campo elétrico. Então, ó, no ponto P1 e no ponto P2 ali, eu vou representar o meu vetor campo elétrico. O meu vetor campo elétrico ele vai ser sempre tangencial à linha, acompanhando o sentido da linha. Então aqui eu tenho o meu campo elétrico representado ali no ponto P1 e no ponto P2 o meu vetor campo elétrico vai ser esse outro que eu estou fazendo aqui. Repara que no ponto P2 eu desenhei o módulo do vetor um pouquinho maior. Eu desenhei um vetor com um tamanho um pouquinho maior, justamente para você perceber que nesse ponto P2, repara que as linhas elas estão mais próximas. Sempre que as linhas de campo estiverem mais próximas num determinado ponto, naquele ponto ali a intensidade do campo vai ser maior. E aí eu represento isso com um vetor de maior módulo, de maior tamanho. Legal? Aí de novo a gente tem a representação das linhas de força. Repara que essas linhas de forças, elas podem ser representadas também, pela união de todos os vetores, em cada ponto ali no espaço que eu for selecionando. Se você unir todos os vetores ali numa determinada direção, a união desses vetores vai formar a tal da linha de força. Muito comum nos exercícios, gente, é o que a gente chama de campo elétrico uniforme. Vai ser muito comum a presença desse nome, dessa estrutura em vários exercícios de vestibular. O nome já diz, campo elétrico uniforme. Se ele é uniforme, gente, ele vai ter um valor constante, ele vai ter um valor igual. Se eu estiver falando de um vetor, esse vetor ele vai ter o mesmo tamanho, a mesma intensidade, a mesma direção, o mesmo sentido em qualquer ponto do espaço que você escolher. Então, gente, qual vai ser o raciocínio? Se eu tenho uma placa positiva,
o meu vetor, ó, lembra? Positivo, o meu vetor campo ele sempre vai apontar em sentido de afastamento dessa placa. Então na letra B também, ó, placa positiva, repara que todos esses vetores têm o mesmo tamanho, têm a mesma direção e têm o mesmo sentido. Geralmente esse é um exemplo muito recorrente. Duas placas eletrizadas com sinais opostos. Repara que o campo elétrico vai ser representado desse jeito, sempre saindo da placa positiva e apontando na direção e no sentido da placa negativa. E para que vai servir esse campo elétrico uniforme? Então repara que naquele campo elétrico agora você vai lançar ali no meio carguinhas eletrizadas ou não. E a partir da trajetória dessa carguinha no campo, você pode determinar o sinal daquela carguinha ali. Por exemplo, repara que eu tenho aqui um campo elétrico uniforme, onde foi lançado ali 3 carguinhas. Vamos colocar aí de massas desprezíveis, porém elas podem estar eletrizadas ou não. Você consegue descobrir aí para mim qual que está eletrizada positivamente ou negativamente? Repara nessa primeira carguinha aqui, que eu vou chamar de carguinha número 1. Olha, ela é atraída, se ela cai em direção à placa positiva, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Que ela possui um sinal negativo. Ela está eletrizada negativamente. Repara nessa segunda carguinha aqui, ó. Para que ela, ó, vai embora, ela nem sente a presença do campo, ela nem percebe a presença do campo. Se ela não percebe a presença do campo, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Que essa partícula aqui, ó, ela é eletricamente neutra, ela não está eletrizada, tá legal? E terceira e última carguinha, repara que assim que ela entra no campo, ela começa a ser puxada aí, ó, em direção à plaquinha negativa. Então ela tem uma carga de sinal aqui, ó, positivo. Então assim que as carguinhas elas entram, elas penetram num campo elétrico, começa a existir força elétrica atuando nelas. Então por isso que elas vão mudar a sua direção do movimento. E aonde a gente podia encontrar algo parecido com isso? Naquelas televisões, gente, de tubo, ó, aquelas televisões de tubo bem antiga que a gente tinha na nossa casa, que ocupava maior espação. Atrás dela tinha justamente um canhão de elétrons que ficava atirando ali vários elétronzinhos por segundo. Vamos simplificar, vamos pensar num elétronzinho só. Passou o elétronzinho. Quando aquele elétronzinho passar pelo campo elétrico gerado por 2 placas, aquele elétronzinho pode sofrer um desvio, dependendo do sinal dessas 2 placas. Então ele ia andar e bater num determinado ponto da tela. Aquele ponto ia formar exatamente a imagem de um pixel. Então, para pensar. Vários elétrons sendo atirados por segundo, cada um numa determinada posição da tela, vai fazendo a varredura, forma o que a gente via, aquela imagem em movimento. Isso acontecia muito rápido, gente. Já parou para pensar nisso? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse nosso encontro falando do campo elétrico. Já já voltamos para outras aulinhas de física. Show ou não show? Qualquer dúvida, entre em contato ou comentem aí embaixo, tá legal? Beijos e bom estudo a todos.